Muito boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Diz assim: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque eu bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, eu enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios fossem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Porquanto julguei conveniente recomendar os irmãos que me precedessem entre vós e vos preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Essa passagem, embora seja uma passagem sobre uma oferta voluntária que estava sendo levantada para assistência a favor de irmãos que estavam passando muita necessidade por causa de um período de seca, ela tem princípios de vida muito fortes por trás. E eu fico muito admirado com a citação do versículo 5, especialmente o final, que diz que aquela dádiva que os coríntios estavam preparando, ela tinha que ser uma expressão de generosidade e não de avareza. Isso é de uma profundidade imensa, irmãos, porque a vida parece assim. Tudo é expressão de uma coisa ou outra. Então, de acordo com Paulo, quando eu contribuo, essa oferta pode ser uma expressão da minha generosidade ou uma expressão da minha avareza. Se eu sou generoso, isso vai ficar como uma impressão digital. Se eu sou avarento, isso também vai ficar como uma impressão digital. Toda vez que você contribuir, lembre disso: eu estou aqui com a minha contribuição, expressando a minha avareza ou a minha generosidade. Que profundo, parece um soco no estômago isso, não é? Que demais, que forte. Eis aqui a minha avareza, ou eis aqui a minha generosidade. A oferta da viúva pobre, ela é a maior que tem quando a viúva é pobre. Mas quando a viúva está bem, né? E contribui feito viúva pobre, aí já não é expressão da generosidade, é expressão da avareza. Como eu disse agora há pouco, irmãos, na vida tudo é assim. Meu casamento, por exemplo, pode ser uma expressão do meu amor ou uma expressão do meu egoísmo. A minha vida de comunhão com meus irmãos pode ser uma expressão da minha fraternidade, uma expressão do meu isolamento. A minha vida de oração pode ser uma expressão da minha espiritualidade ou da minha total displicência em relação a esse assunto. A minha vida de leitura bíblica pode ser uma expressão da minha disciplina
ou da minha indisciplina, da minha diligência ou da minha preguiça. Tudo é expressão de uma coisa ou outra. É por isso que a Bíblia diz: todos os vossos atos sejam feitos com amor, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus. Mas vamos entender o que estava por trás dessa palavra de Paulo. É provável que essa oferta que está sendo levantada para ajudar irmãos que vão passar necessidade, provavelmente os irmãos de Jerusalém, tem a ver com uma profecia de um profeta que aparece no livro de Atos 2 vezes. É o profeta Ágabo. Algumas pessoas se espantam comigo quando eu digo que não tenho problema nenhum com uma profecia de Ágabo, uma profecia contemporânea. Ela para mim não muda em nada a minha estrutura, nem as escrituras. Ágabo profetizou uma grande fome. Profetas vieram para um certo lugar, desceram de Jerusalém para um certo lugar, e entre eles estava Ágabo. Ágabo disse: olha, o bicho vai pegar. Vai ser crise, companheiros. Prepara aí, porque a situação vai ser braba. Aí as igrejas, sabendo que haveria esta fome, espera aí, então os irmãos, nossos irmãos, não vão passar necessidade. E durante um ano, planejaram uma oferta. Isso é uma oferta. Durante um ano se prepararam, porque outros irmãos de outras igrejas ali da Ásia, eles iam passar recolhendo essa oferta. E eu só posso imaginar assim, eu acho que eles estavam preparando um navio cheio de alimentos. É um ano. Se fosse hoje, um ano é para encher uma carreta, né? Cada igreja compareceu muito significativamente para atender os irmãos de Jerusalém que iam enfrentar esta grande fome. A propósito, eu falei que Ágabo profetizou 2 vezes. Você pode não lembrar qual foi a outra vez que ele profetizou, mas a outra vez que ele profetizou foi muito dramático. Ele chegou para Paulo, pegou o cinto de Paulo e fez lá umas amarrações, umas peripécias com o cinto, e disse: olha, isso aqui que vai acontecer com o dono deste cinto. Em outras palavras, o Senhor manda dizer que se você for pregar aonde você está querendo pregar, vão prender você. E sabe o que eu acho engraçado, irmãos? É que Paulo não estava nem aí para a profecia de Ágabo, mesmo ela sendo verdadeira. Isso não surtou Paulo, né? Ele ficou: eu não vou, porque Ágabo falou que eu vou ser preso. É como se Paulo dissesse assim: obrigado por me avisar, mas nada me detém. Prisão, surra, qualquer coisa, ele foi mesmo assim, né? Paulo não surtava diante da profecia de Ágabo. Voltando para a oferta. Então as igrejas do mundo estão se preparando por um ano para dar uma oferta que vai suprir a necessidade dos irmãos de Jerusalém. Eles não vão passar mal. E Paulo disse: olha, toma cuidado para que a oferta de vocês seja uma expressão da generosidade e não da avareza. Outro dia um missionário contou aqui para a gente que ele foi fazer uma viagem para uma igreja, foi pregar, foi ministrar, foi convidado pela igreja. E quando terminou, o tesoureiro chegou para ele e disse: olha, irmão, descontada todas as despesas que tivemos, a oferta que deu para você foi isso aqui. Deu um envelope com dinheiro dentro. E eles foram para uma pizzaria. E lá na pizzaria o missionário, né, dá aquele comichão de: poxa, eu preciso ver a oferta aqui, o que tem no envelope. Aí foi no banheiro ver, tinha R$2 dentro. Tinha R$2. Ai, Deus. E isso é uma expressão de avareza, né? Isso é a expressão da vossa R$2. Como é que ele vai pagar a pizza, né? Que foi comer com os irmãos. Então Paulo disse: toma cuidado, para que a avareza de vocês não esteja sendo expressa. Porém, irmãos, a igreja de Corinto é uma igreja que a gente podia dizer assim:
está bem, a igreja está bem. Bem, entendeu? Bem psicologicamente. A igreja está bem. Se a igreja de Corinto vivesse hoje, nós chegássemos lá no estacionamento de Corinto e olhássemos os seus Corollas, os seus Mustangs, né? Seus Lamborghinis, os seus sedãs mais variados, né? Aí, rapaz, esse pessoal aqui está bem, né? Hoje em dia não, rapaz, tudo é financiamento, não esquenta não. Mas dá para dizer, os coríntios sabem. É bem verdade que Paulo disse, olha, não foram chamados entre vós muitos de nobres nascimentos. Mas o grego em geral vivia bem. O grego em geral não trabalhava. Ele tinha escravos para trabalhar. O grego em geral era abastado. E no Novo Testamento várias pessoas se convertem, pessoas de influência. E o ministério de Paulo, ele disse, eu fui chamado para os de nobre nascimento. Não se escandalize com isso, mas Paulo foi chamado para os ricos e informados. A prioridade, dentre as prioridades do ministério dele, é ricos e bem educados, bem informados, pessoas bem instruídas. Os gregos em geral era assim, o que é o grego rico ideal? É alguém que não trabalha e malha. É o que o grego queria, não trabalhar e malhar. E filosofar, né? Não trabalhar, malhar e filosofar. Em alguns casos muito específicos, não trabalhar, malhar, filosofar e ser gay. Isso era a vida. Muitos dos filósofos que conhecemos eram gaysaços, né? Havia uma cultura entre os gregos de que na adolescência o garoto era entregue a um filósofo. E o filósofo ia ensinar muitas coisas a esse garoto, né? Coitado do garoto. Esse garoto era chamado de Efebo. E era normal o filósofo, né, o grego, a aristocrata, andar de mãos dadas com o Efebo na rua, né? Então, é bem provável que a igreja de Corinto não seja uma igreja pobre como as igrejas da Macedônia, por exemplo. Que Paulo fala em 2 Coríntios 8 da profunda pobreza dele, pessoal bem pobre mesmo. O pessoal era tão pobre que se você digitasse no Google pobre, aparecia a foto deles, assim, de tão pobre que eles eram. Mas não é bem o caso dos coríntios, eles foram abençoados em muita coisa. E parece que, num certo sentido, eles são generosos. Existe uma palavra que Paulo usa no Novo Testamento, que é a palavra encaminhar. Paulo uma vez disse para os coríntios, eu vou passar aí e eu vou ser encaminhado por vocês. Sabe o que quer dizer encaminhar? Quer dizer que ele ia passar lá e o pessoal ia suprir a viagem. Isso era o sentido de encaminhar. E Paulo, por alguma razão, gabou os coríntios. Não, olha, na verdade aqui os da Acaia, né, talvez a Grécia Antiga num sentido mais amplo. Ele falou lá para os macedônios e talvez falou em Jerusalém, não, o pessoal lá vai contribuir legal. Essa oferta, gente, se tivesse mídia naquele tempo, eles teriam feito a grande oferta para Jerusalém, a campanha de 1 ano, né? E Paulo disse, não, deixa com os coríntios, eles vão comparecer pesados. E parece que eles eram bons, pelo menos nesse aspecto aqui. Eles eram bons contribuidores. Olha uma dica aqui de que eles eram bons. Versículo 2. Reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Se você achava que os coríntios só tinham coisa ruim, eis uma coisa boa. E Paulo disse para os macedônios, olha, os coríntios vão encher 2 navios. Eles vão mandar ver. Porém, Paulo pensou assim, rapaz, se eles me fizerem vergonha, porque eu já falei tão bem deles. Eu falei tanto que eles vão contribuir legal, que eu agora estou com a pulga atrás da orelha. E eu acho que eu vou
passar vergonha, eu vou pagar mico, eles não vão, não sei, pintou uma dúvida assim, né? Até aqui Paulo disse, olha, a generosidade de vocês estimulou a muitos, mas aí, na dúvida, Paulo diz no versículo 3, contudo, enviei irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que caso algum dos macedônios forem comigo, e vos encontrem desapercebido é uma palavra para dizer que o cabo não contribuiu, e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Então há uma pressão aqui de Paulo, ele fala assim, olha, eu falei bem de vocês, mas assim, na dúvida, eu estou mandando aí uns irmãos para estimular vocês, porque assim, eu falei tão bem, que se vocês não corresponderem, vai ser uma vergonha nossa. Aí, entre parênteses está aqui, ou seja, vocês serão uma vergonha. Por isso ele diz no versículo 5, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem. De novo, ele está dizendo, estou mandando uma turma aí para preparar vocês antecipadamente, e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Meus irmãos, finanças é um problema antigo. Sempre foi, sempre será. Há quem diga que a última parte do corpo do ser humano que se converte é o bolso. É o bolso. Contribuição pura, contribuição santa, é uma coisa meio difícil. É uma coisa muito valiosa diante de Deus. Às vezes você vê assim, na televisão, obrigado, Felipe, gente contribuindo generosamente, gente contribuindo abundantemente. Aí você se pergunta assim, mas gente, por que esse pessoal contribui tanto? É simples, não é uma contribuição pura, é uma barganha. Eu estou contribuindo porque me foi prometido que se eu contribuir, eu terei isso e mais aquilo. Há um certo templo no Brasil, lá em São Paulo, foi prometido a quem contribuísse com aquele templo, que ficaria rico. Quem contribuísse com aquele templo, ficaria rico. Isso não é uma contribuição pura. Isso é uma expressão de egoísmo. Eu vou contribuir, porque já que me prometeram que eu ficarei rico, então é isso que eu farei. Quando falamos de contribuição pura, falamos de alguém que usa a contribuição como meio de adoração e não como uma barganha com Deus. Mas acredite, é um problema antigo. As pessoas do passado não foram melhores do que as pessoas do presente em relação a esse tema. Se existem aqueles que conseguem dar o seu melhor, você vai sempre vendo pessoas sendo achadas em falta nessa questão. Ananias e Safira, por exemplo, quiseram fazer um marketing pessoal dentro da igreja, dando a ideia de que eles estavam dando tudo o que eles tinham, mas não. Eles tinham guardado parte. Eles nem eram obrigados a fazer aquilo, mas eles queriam que as pessoas pensassem, como eles são generosos. O que eles escolheram disso? Eles morreram na presença da igreja. Morreu o primeiro marido, depois morreu a esposa. Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 1, versículo 4. Veja como o problema é antigo. Eu disse que os coríntios estavam bem. Se eles estavam bem, então a oferta teria que ser generosa.
Ageu antes de Zacarias, tá? Ageu 1, versículo 4. O livro de Ageu, ele é voltado para a reforma do templo. A reforma da casa de Deus. E o pessoal teria que reedificar a casa de Deus com as suas posses e com o seu trabalho, com a sua mão de obra. E Ageu faz uma pergunta ao povo. O Senhor faz uma pergunta ao povo em Ageu capítulo 1, versículo 4. Ele diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O que é uma casa apainelada? Alguém deve estar pensando assim, é cheio de panela, né? Apanelada. O outro ouviu falar em panelada, já deu fome, né? Onde é que tem panelada? Onde é que tem panelada? Uma casa apainelada, painelada provavelmente vem de painel, é uma casa assim, cheia de rococó, cheia de riquifif, cheia de frame, né? É uma casa arquiteturada, né? É uma casa caprichada nos mínimos detalhes. Naqueles dias, o Senhor mandou uma mensagem pelo profeta Ageu, uma mensagem muito forte. Ele diz: gente, vocês moram em casas de luxo. E a casa do Senhor está em ruínas. Existe coerência nisso? Não existe. Há coerência nisso? Não há. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, em casas luxuosíssimas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Volte lá para 2 Coríntios, capítulo 9. Então, você já viu o dilema de Paulo, né? Será que eles vão contribuir? Meu Deus, né? Será que eles vão dar uma oferta generosa? Ah, meu pai, né? O que é isso? O que é isso? No versículo 1 ele diz: olha, era desnecessário eu falar sobre isso. Pastores não tinham que estar falando sobre finanças. É desnecessário. Quanto à assistência aos santos, é desnecessário. No caso deles, o pessoal estava sendo preparado há 1 ano. Não tinha que falar sobre isso. Porém, Paulo conhece a natureza humana. E sabendo que mesmo aquelas pessoas, tendo se mostrado generosos, tendo influenciado a muitos, tendo recebido o elogio de Paulo, que é um nível alto, tendo recebido o elogio de Paulo em relação a isso, ainda há um ponto de interrogação. Meus irmãos, aqui nós temos 3 perguntas que precisamos trazer ao nosso coração. A primeira delas é: ainda é necessário você aprender sobre finanças? Paulo diz para os coríntios: é desnecessário estar falando. Será que ainda é necessário que seja batido? A segunda pergunta é: você já estimulou alguém a contribuir pela expressão da sua generosidade, pelo seu estilo de vida generoso, de contribuidor, de mordomo do Senhor, e que isso levou outras pessoas a contribuir? Terceira pergunta: quando você contribui mesmo, isso é uma expressão da tua generosidade ou da tua avareza? Alguém talvez criasse uma terceira opção. Não tem uma expressão marromeno? Não tem a terceira opção, né? Uma genereza, né? Uma mistura de generosidade com avareza. Será que tem a terceira opção? Agora, deixa eu dar para você um exemplo de generosidade. Quando Paulo ia para Roma, quando ele apelou para César, ele entrou no navio e o Senhor agiu muito através de Paulo naquele navio.
o barco se despedaçou, eles foram dar numa ilha chamada Malta. Coisas incríveis, abra sua Bíblia para Atos 28. Coisas incríveis aconteceram naquela ilha. Na viagem e na ilha, né? É naquele lugar que tem a serpente que morde Paulo, não é? Que pica Paulo. É naquele lugar onde pessoas são curadas. Mas aí, no meio desse caos, e eles são prisioneiros, estão na ilha de Malta, a Bíblia fala de expressões de generosidade. Por exemplo, a partir do versículo 7 diz assim: perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, que nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Veja, é um navio com muita gente. Ele foi recompensado, né? Ele teve uma diarreia e foi curado. Isso é uma cura, né? Para Deus dispensar o seu poder através de Paulo para curar uma diarreia, eu imagino que fosse uma diarreia pesadíssima, daquela que deixa o sujeito só os dentes. E a Bíblia diz que esse Públio teve uma disenteria ardendo em febre. Isto é disenteria, né? Uma disenteria ardendo em febre. No caso foi o pai dele, desculpa. Paulo vai visitá-lo, impõe as mãos, etc. À vista desses acontecimentos, muitos enfermos, é isso que dá cura a gente, né? Muitos enfermos da ilha vêm e são curados, etc. Mas eles, olhem como eles vêm: os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo com o quê? Com tudo o que era necessário. Com tudo o que era necessário. Isso é generosidade. Tem o Públio, que é generoso. Tem as pessoas que vão conhecer o Evangelho e já vão conhecer com a expressão de generosidade. Alguns levam a vida inteira e nunca ficam generosos. Os que querem ser ricos, a Bíblia diz, Timóteo tinha que exortar os ricos a serem generosos. Se você quer ser rico, e não há necessariamente nada errado, é perigoso. É perigoso ser rico. A Bíblia diz que caem muitas tentações e ciladas. Então é verdade. Todos que querem ficar ricos caem em muitas tentações e ciladas. Mas tem que ser generoso. Volte lá em 2 Coríntios 9 para a gente encerrar, meus irmãos. Porque, embora não sejamos do evangelho da barganha, não podemos esconder bênçãos que naturalmente acontecem com pessoas generosas na obra de Deus. Aqui no resto do texto, contribuir vai ser chamado de semear. Semear tem como consequência natural de que alguma coisa vai nascer, não é? Quando você semeia uma mangueira, uma semente de manga, você sabe que vai nascer manga. Quando você semeia mamão, vai nascer mamão. Quando você semeia na obra de Deus, você não sabe muito o que vai nascer. E essa parte é interessante, né? Você não sabe direito o que vai nascer e nem quando. E nem quando. Diz assim, a partir do versículo 6. Isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifa. Simples assim. Semeia pouco, vai colher pouco. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza
ou por necessidade. Veja bem, essa parte também é importante, porque tudo que as pessoas conhecem do versículo 7 é a última frase. Qual é a última frase? Deus ama quem dá com alegria. Mas o versículo é bem maior. O versículo inteiro é: cada um contribua segundo propor no seu coração. Ou seja, Deus vai falar no seu coração. Contribua. Contribua com tanto. Deus vai falar. E aí eu gostaria de dizer duas coisas importantes para você aprender a lidar com isso. A primeiro, não repreenda seu coração, né? O coração diz: olha, contribui com 1.000, onde quer isso, coração? Tá doido, coração, né? Vou levar você no médico. Esse coração bebeu. O seu coração vai propor. Relaxa aí. Seu coração vai propor. Deus vai falar no seu coração. Tenha essa intimidade com Deus. Você vai fazer como aquele pregador: como, Senhor? Hein? Cada um contribua segundo propor o seu coração. Mas o coração do avarento não ouve a voz de Deus. Não há espaço para dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas se você quer ouvir a voz de Deus, Deus vai falar no seu coração como você deve contribuir. Mas diz também: não com tristeza. Você contribui com tristeza? Outro dia o Neymar foi muito sincero. Ele falou que antigamente ele era dizimista. Depois que ele começou a ganhar milhões, não dá mais. Que dá uma tristeza, né? Dá uma tristeza em dar o dízimo, né? Ele diz: não tem a menor condição. Quando você ganha muito. É como a pessoa que chegou para o pastor e disse: pastor, eu estou com um problema, porque quando eu ganhava pouco era tão fácil contribuir. Agora eu ganho muito, eu não tenho coragem não. Aí o pastor disse: mas eu tenho uma solução para isso. A gente ora para Deus para você voltar a ganhar pouco, né? Para você contribuir. Legal. Algumas pessoas contribuem com tristeza, né? Parece que está indo por sacrifício. A Bíblia diz: olha, sua contribuição não pode ser por tristeza. E aí vem uma parte horrorosa: não por tristeza ou por necessidade. Aí é brabo. Por quê? Porque algumas pessoas só contribuem por causa da necessidade. E olhe lá, não há um estilo de vida de oração, de adoração, de usar as suas finanças como adoração a Deus. Não há. Contribuo por necessidade. Estamos precisando de um tijolo. Tá bom, vamos lá, vamos dar o dinheiro para o tijolo. É só quando há necessidades. E apesar de Paulo estar falando de uma grande necessidade, ele diz: olha, não é por tristeza, nem por necessidade. Tem que ser com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. E agora daqui para frente é só bênção. Diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Irmãos, como eu disse, apesar de ser um texto sobre finanças, tem lições profundas para a vida. O termo ampla suficiência é um termo poderosíssimo. Porque na Bíblia tem uma coisa melhor do que riqueza e melhor do que pobreza. Ser pobre é ruim. Se você disser que é bom: eu gosto de ser pobre é tão bom, eu vou mandar internar você, né? A Bíblia diz: o pobre é odiado até do vizinho, né? Eita, lá vem os pobres, o vizinho diz, né? Ser pobre é ruim. Ser rico é ruim. Ser rico é ruim, acredite. Chega uma hora que você não tem as finanças têm você. Chega uma hora que você não manda nas finanças, as finanças mandam em você. Chega uma hora que as suas finanças te dão muitas reservas na vida. Chega uma hora que não confia-se mais em ninguém. A mulher do rico diz: eu te amo. E ele pensa: será, meu Deus, essa mulher me ama mesmo? Né?
Se eu fosse pobre, eu acho que o pobre é mais amado, não é não? Porque o pobre vem só com uma bicicleta. Aí a mulher diz, eu amo esse homem. Ele diz, é verdade. Ela ama mesmo. O rico fica pensando, não sei não, né? É fácil amar um cara que tem milhões, né? É fácil a mulher dizer, ele é o homem da minha vida, né? Que coisa incrível. Então, ser rico é ruim, ser pobre é ruim, então qual é a solução? A solução é ampla suficiência. Você nem é pobre nem é rico, você tem ampla suficiência. Você tem ampla suficiência de comida. Você tem ampla suficiência de roupa, não é? Nos dias de hoje, você tem ampla suficiência de energia elétrica, tem ampla suficiência de tecnologia, as necessidades. Porque, lembre, quando o cara de Provérbios fez a oração da ampla suficiência, ele disse, Senhor, não me dê nem a riqueza, nem a pobreza. Me dê o pão de cada dia. Ele disse, eu não quero a pobreza, porque eu vou te amaldiçoar. Ele falou, se o Senhor me der a pobreza, eu vou te amaldiçoar. Mas se o Senhor me der a riqueza, eu vou esquecer do Senhor, né? Ele falou, eu vou esquecer do Senhor. Me dê o pão de cada dia. O pão de cada dia mudou, né? As necessidades mudaram um pouco. A vida mudou um pouco. E o Novo Testamento chama isso de ampla suficiência. Diz que Deus te dê ampla suficiência em tudo. Que o Senhor te dê em tudo ampla suficiência. Não só de dinheiro, mas que vocês superabundem também em toda boa obra. Tem o rico que não é rico para com Deus, a Bíblia diz. Não é rico para com Deus. É um cara que ajuntou uma grana, mas é só isso. Não tem absolutamente nada mais do que isso. Versículo 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aí vem bênção de novo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Eu gosto de dizer que aqui, a tua carteira de dinheiro, tua carteira que está aí no seu bolso, ganhou outro nome. Chama-se sementeira. É o lugar de onde você vai tirar sementes, é o berçário, é o viveiro, de onde você vai tirar sementes, né, para semear em coisas boas. Ele diz, ele vai aumentar a vossa sementeira e vai multiplicar os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Note que da mesma maneira que fala de bênçãos materiais, vem junto generosidade, boas obras. O qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Toda vez que você contribui com alguma coisa significativa, pessoas vão orar por isso. Graças a Deus serão tributadas. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Imagine aqueles irmãos de Jerusalém vendo aqueles navios cheios de alimento em ano de seca, vendo aqueles navios cheios de alimento chegando ali no lago de Tiberíades, né? No mar da Galiléia. Meus irmãos, eles falaram em línguas quando vieram, né? Eles deram muitos glórias, que maravilha. E a Bíblia diz, se vocês contribuem, vocês fazem com que pessoas deem glória a Deus. Vocês fazem com que pessoas deem, no capítulo 9, versículo 12, muitas graças a Deus. Visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. E aí vem uma outra bênção. Quando você contribui significativamente, pessoas vão orar por você.
Versículo 14 diz: enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Eles contribuiriam, pessoas em outros lugares do mundo orariam por eles. Meus irmãos, eu apresentei aqui uma situação simples dos dias da igreja primitiva. Simples assim. Irmãos nossos estão necessitados, vai haver uma seca, então as igrejas vão fazer uma ultra power, super mega oferta para suprir a necessidade daqueles santos. Isso era o dia a dia deles. Paulo disse: é desnecessário até eu falar sobre isso. Eles tiveram esse contexto. Nós temos outros contextos. Nós temos outras situações onde será esperado de nós que nós contribuamos, não por necessidade, não com tristeza, mas com alegria. Que Deus trabalhe a tua cabeça, teu coração, para os princípios de 2 Coríntios 9. E que toda vez que você for contribuir, você se pergunte: isso aqui é uma expressão da minha generosidade ou da minha avareza? Eu estou contribuindo com tristeza? Eu estou contribuindo por necessidade? É só porque está precisando? Se não tivesse precisando, eu não faria. Eu estou contribuindo por necessidade? Ou eu estou contribuindo com alegria? Essas bênçãos aqui, naturalmente, alcançam você. Mas o alvo não é a bênção é o meio. O alvo é você ter a experiência de servir ao Senhor com os teus bens, de adorar o Senhor com os teus bens. E a coisa mais importante que você precisa aprender em relação a isso é que quem precisa disso é você. Nós geralmente pensamos assim: porque a igreja precisa, porque a obra de Deus precisa de mim. Quem mais precisa dessa experiência é você. Quem mais precisa desse privilégio é você. Que Deus te abençoe. E como Paulo disse lá em 2 Coríntios 8, que é inclusive o próximo capítulo, que é também sobre finanças. Aliás, o capítulo anterior, desculpe. Que ele falou que é uma graça, contribuir é uma graça. O pastor Caio Fábio, há muito tempo atrás, escreveu um livreto chamado Uma Graça que Poucos Desejam. Mas é uma graça. Contribuir é uma graça. Amém? Nosso Deus, sabemos, meu Pai, que o Senhor fala na tua palavra que é nós que precisamos participar dessa graça. Pedimos que trabalhe os nossos corações para viver esses princípios, de contribuir com alegria, como expressão da nossa generosidade, da nossa liberalidade. Pedimos que à medida que o Senhor abençoe pessoas financeiramente, que também isso seja proporcional em generosidade, em boas obras, em superabundar em boas obras. E que a nossa vida, meu Pai, incluindo as nossas finanças, estejam na tua presença. Nós pedimos que seja assim em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.